Olá, muito bem-vindo ao meu canal de aromaterapia aqui no YouTube. É um prazer trazer para você sempre alguma dica super interessante sobre o uso dos óleos essenciais que devem ser feitos com segurança, com conhecimento, para que você tenha de verdade a eficácia que esses produtos sempre nos trazem. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma apresentação, uma aula que eu dei recentemente na UERJ para os acadêmicos da área de educação física. E nós falamos sobre um termo que, embora tenha sido já trazido muitas vezes na internet, é muito comum, é muito atual, algumas pessoas ainda têm alguma dúvida, e principalmente o que que ele tem a ver com aromaterapia. Então, eu vou compartilhar aqui com você minha tela para que a gente comece a falar sobre esse tema muito interessante, chamado biohacking. A gente vai falar sobre biohacking e aromaterapia e vai entender como essa técnica integrativa tão agradável e tão antiga na nossa vida de seres humanos pode se tornar tão atual a ponto de ajudar uma área muito especial, que é a área dos esportes. Então, a gente vai ver como é que os esportes, que o desempenho nos esportes pode ser melhorado com terapias integrativas. Se você ainda não sabe, eu vou dar uma palhinha aqui para te explicar como é que a aromaterapia surgiu na minha vida. Foi uma aparição muito inesperada. Embora eu já estivesse envolvida com o mundo das terapias integrativas, a minha primeira formação e o meu tempo, né, a minha carreira foi toda formada na área jurídica. Eu fui defensora pública por muitos, muitos anos. Só que eu estava muito cansada e quando se aproximou o momento da aposentadoria, eu já estava me preparando para uma transição de carreira e por já me tratar com várias terapias integrativas, foi essa que eu escolhi estudar. Então, eu estava cursando, estava concluindo uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa, especializando em acupuntura, quando finalmente veio o momento de parar na defensoria, e foi aí que anos de estresse acumulado surgiram como um burnout, como uma crise de ansiedade muito forte, se transformou em síndrome do pânico. Óbvio que eu fui buscar ajuda na psiquiatria, dos remédios tarja preta, que algumas pessoas nem gostam de ouvir falar, mas que em determinados momentos da nossa vida são, sim, muito necessários. Mas eu também estava já no finalzinho da formação e tive a oportunidade de assistir uma aula de fitoterapia e a professora, percebendo, né, que eu não estava muito bem ainda, me ofereceu, então, uma ajuda que mudou a minha vida, mudou a minha resposta emocional. Ela me apresentou os óleos essenciais e eu sou eternamente grata à Marta por isso. Nós fizemos, então, a partir dali, um protocolo básico e eu fui melhorando, assim, muito rapidamente, porque não era mais aquela questão de sedar, de acalmar, de ficar letárgico, não. Era uma retomada da vontade de viver, era uma retomada da autoconfiança e tudo isso foi o responsável. Então, todas essas reações que eu tive por me levarem a me aperfeiçoar, a estudar ainda mais sobre terapias integrativas e a paixão por aromaterapia nunca mais parou. Eu estou sempre trazendo essa mensagem de compartilhar com você o que pode mudar na nossa vida quando a gente dá uma chance a um produto natural como são os óleos essenciais. E também, nessa minha troca de conhecimentos, sempre estudando, sempre compartilhando, eu acabei sendo convidada para falar para os profissionais da educação física. E aí surgiu então essa ideia: vamos falar sobre o biohacking. Vamos começar então definindo o que que é o biohacking? Muita gente ainda não conhece esse termo, óbvio, é um termo em inglês, né, que a gente vai estar sempre aproveitando para falar, e nada mais é do que a referência a uma prática que visa manipular, mas biologicamente, não é com medicação, não é com anabolizante, nada do tipo, mas melhorar o nosso corpo, né? Melhorando o desempenho que ele tem na parte física, na parte cognitiva e refletindo na nossa saúde em geral. Eu costumo dizer que o próprio esporte em si já é uma prática de biohacking, porque é com a prática de esportes, com exercícios físicos, que a gente também consegue mudar, melhorar as nossas outras áreas de saúde, não só a física, como também emocional e mental.
De qualquer forma, o biohacking como prática de melhoramento, ela vem despertando, é uma prática que tem recebido muita atenção dos atletas, porque muitos estão se profissionalizando, né, cada vez mais, tem muitas competições, muitos eventos para se destacarem e precisam, então, melhorar o seu desempenho e estão procurando fazer isso de uma forma até diferente, até melhor do que a que se usava atualmente, tradicionalmente. A gente vai falar de algumas dessas práticas que as primeiras nem são novidade. Obviamente, se um atleta quer se destacar, quer ser um atleta de ponta, ele precisa cuidar do seu estilo de vida, se necessário, fazer modificações, adequações àquele esporte, cuidar da sua dieta, praticar, né, usar suplementação, porque a gente sabe que muitos dos nossos alimentos não trazem a quantidade suficiente de nutrientes, principalmente para um atleta que gasta muito mais energia. E também a gente já começa a ver tecnologia até possível de se usar como roupas, né? São roupas com uma qualidade diferenciada que vão favorecer, por exemplo, na natação, outras roupas que vão ter sensores e que vão ali acompanhar o atleta no seu desempenho físico. Os smartwatches já são coisas, né, tão simples, tão comuns hoje em dia para monitorar frequência cardíaca, respiração. E as sempre presentes terapias de recuperação, que são responsáveis por trazer o atleta de volta o mais rapidamente, não só depois do desgaste, mas eventualmente depois de alguma lesão. Vamos falar um pouco mais desse segundo item, que é o uso de dispositivos tecnológicos. Com isso, a gente está buscando aqueles sinais biométricos, aquela medição dos nossos sinais vitais, para entender e para ajudar o próprio atleta a se monitorar e perceber em que ele precisa ainda melhorar, ajustar as suas rotinas para ter ali o treinamento de uma maneira mais precisa. Tudo isso é individualizado e essa questão de entender que a qualidade do sono não é necessariamente a quantidade de horas dormidas, mas a recuperação que o seu corpo tem, entender como é que você está lidando com os níveis de estresse para que realmente outras cascatas hormonais de neurotransmissores não prejudiquem o seu desempenho na parte final. Isso é muito importante do atleta entender. E, claro, todo atleta está sujeito a pressões, né? De situações estressantes. E, finalmente, a suplementação, que também no campo da nutrição está ganhando um destaque muito grande, porque já se pesquisa, já se atua olhando para as necessidades individuais de cada atleta, porque somos pessoas muito diferentes, temos genética diferente, metabolismo funcionando de maneiras diferentes, e quando essa suplementação quando os nutrientes são especificamente escolhidos para atender a essa individualidade, há ainda um ganho muito maior no desempenho e também acelerando a recuperação. Nesse ponto, eu gostaria de falar de uma situação que eu venho destacando ultimamente. É um projeto que ganhou o meu coração, que é uma tecnologia brasileira, que em breve vai estar disponível, que se chama, é um aplicativo de celular, vai estar disponível na palma da mão, se chama Olha. É um aplicativo que vai exatamente através de uma técnica que faz a leitura dos sinais biométricos, fazer não só a leitura para avaliar como está aquela sua situação, através da técnica da fotopletismografia, mas também trazer sugestões exatamente nesses três campos que a gente está abordando agora: a nutrição, a prática de esportes físicos e a aromaterapia. Então, nós estamos juntando situações, olhares diferentes para atingir o benefício do biohacking. Não é maravilhoso? A gente está cuidando da nossa saúde e melhorando a performance, caso a gente seja um atleta, mesmo não sendo, estamos cuidando da saúde em geral, com técnicas naturais, com informações completamente dentro da ética, que é uma questão que não pode faltar no esporte. Não estamos falando de suplementação com nenhuma substância tóxica, nenhuma substância proibida. Estamos falando de cuidar do nosso corpo biologicamente. Muito bem. Falando da aromaterapia, que você já sabe, é a prática do meu coração que ganhou, que mudou a minha vida completamente.
o nome sugere, né, que ela é uma prática terapêutica, mas o aroma em si não é qualquer aroma que a gente usa, é apenas aquele derivado, e são maravilhosos, dos óleos essenciais, que são substâncias naturais porque são extraídas de plantas. E a finalidade é promover saúde e bem-estar. Não vamos misturar aqui a questão de cura de doença, isso é área da medicina, mas é muito importante que todos nós, mas principalmente os atletas, tenham a saúde, o bem-estar de uma forma preventiva. A gente está buscando promover saúde e não só cuidar dos sintomas. Então, são terapias incluídas, a aromaterapia é uma terapia incluída no rol das terapias integrativas e complementares pelo Ministério da Saúde desde 2018, disponível no SUS, e ela já é recomendada há décadas pela Organização Mundial de Saúde, que está fazendo um belo papel de resgatar as teorias mais antigas, a medicina tradicional, baseada mesmo em práticas milenares que a gente tem trazido e com ótimos resultados, mas nunca mais chamando de alternativa. Sempre são formas de integrar, de complementar os cuidados de saúde que a gente já alcançou na medicina convencional. Diferente, né? Reforçando isso, é muito importante, diferente da questão da cura de doenças, área específica da medicina, nós estamos nas terapias integrativas, na aromaterapia, muito mais preocupados em ajudar o nosso corpo a reencontrar o equilíbrio. É aquela história, já ouviu falar no termo homeostase. A própria homeostase é um desequilíbrio para que o corpo volte a funcionar bem. Se está muito frio, se está muito quente, ele reage adequando o funcionamento dele às situações do ambiente. Essa é a busca da aromaterapia. Adequar o próprio corpo, não obrigá-lo a agir de uma determinada forma, produzir mais ácido, menos ácido, interromper o circuito que vai levar a mensagem de dor. Não, ela vai organizar, ajudar o corpo a encontrar esse equilíbrio. E eu trago aqui para você uma frase de um autor muito importante no mundo da aromaterapia contemporânea, que é o Robert Serran. Ele traz essa frase no seu livro Aromaterapia para Todos, dizendo que é uma técnica que trabalha a favor das forças da natureza e não contra elas. Nós não estamos aqui brigando com o nosso corpo, a gente está ajudando o nosso corpo a funcionar. E o mais importante, destacando mais uma vez, não é uma forma de tratar somente aliviando os sintomas. Os óleos essenciais fazem isso, com certeza, mas não é o único foco. Outra frase que eu gosto muito dele, quando ele faz uma comparação entre a ação de uma marreta e a ação de uma chave colocada na fechadura. Se você quer ultrapassar uma porta para alcançar o que está lá do outro lado, no nosso exemplo aqui, seria uma situação de saúde que você quer melhorar, você tem duas opções. Se existe uma porta no meio, você pode ultrapassar com uma marreta. Você vai chegar lá quebrando tudo. Você vai alcançar a situação em si. Mas se você usa a chave correta, essa chave vai te permitir o trajeto suave, o alcance suave e a resolução muito mais fácil daquela situação. É assim, ele compara um remédio sintético totalmente diferente da nossa configuração bioquímica, biomolecular, da situação que acontece quando você usa um óleo essencial, que é um produto totalmente compatível com o nosso organismo. Maravilha. A gente avança para uma situação cada vez mais exposta no mundo da medicina. É a chamada medicina mente-corpo. O que a gente visa com essa medicina mente-corpo? Voltar a olhar o ser humano como um ser integral, composto de corpo físico, claro, mas também de uma mente que pode indicar a saúde mental e também de uma saúde emocional e também do espírito. São várias áreas que precisam ser equilibradas para que a gente entenda que, muitas vezes, como a neurociência, que é uma, uma ciência bem recente, que não se preocupa mais somente em estudar a fisiologia, né, o funcionamento do cérebro, a anatomia, quais as partes que ele tem, mas sim procura especializar na área cognitiva, que é como funciona o conhecimento, na área também do comportamento. A neurociência comportamental é uma área muito especial que vem trazer para a gente
essa noção de que muitas vezes a gente está trazendo para o corpo um problema que começou no emocional. E daí ele foi mudando e foi trazendo, então, a famosa somatização. Não é segredo para ninguém que a gente tem várias áreas. Eu trago aqui para você apenas quatro em que os óleos essenciais vão ter um impacto muito profundo dentro da modificação do dia a dia, da saúde, do bem-estar do atleta. Todos sabemos o quanto um atleta, principalmente um atleta de ponta, um atleta profissional que está sempre sendo cuidado, como ele é sujeito ao estresse, à ansiedade, como essa ansiedade pode dificultá-lo no sono, como essa falta de sono pode finalmente acabar atrapalhando o seu desempenho no dia seguinte. Outra área em que a aromaterapia pode ajudar e muito é a questão da melhoria do foco e da concentração. É preciso que haja muita disciplina, muitos objetivos para estudar, para organizar, para saber o que que ele tem que fazer para conseguir o resultado desejado. Outra área, o auxílio na recuperação. Já mencionamos que os atletas têm, às vezes, tempos pequenos entre uma e outra competição. Então, se ele está gastando energia, o corpo naturalmente vai levar um certo tempo para recuperar. Se ele se lesiona, isso precisa ser mais ainda otimizado para que ele tenha uma recuperação mais rápida. E, finalmente, e que é o motivo, né, da gente conversar com um pouco mais de demora, é a melhora no desempenho físico. Essa é a ideia central do biohacking. Muito embora tudo que vem ali, nos itens anteriores também se refira a uma melhora, no fim das contas, a melhora da qualidade de vida. Então, a gente vai falar muito rapidamente, não é o objetivo aqui apresentar muitos detalhes, mas eu vou apresentar para vocês alguns óleos que atuam em cada uma dessas quatro áreas. Quando o problema é o estresse, a ansiedade, a falta de sono, não tem como fugir da questão da lavanda, que é um óleo altamente relaxante, que ele tem uma capacidade sedante, então ele vai ajudar o atleta ou a pessoa comum mesmo, né, a conciliar um sono mais de qualidade, a permanecer dormindo. A camomila romana também é um ótimo óleo para a gente trabalhar isso. E para quem está precisando se acalmar, mas não ficar sedado, aí a opção já são os cítricos, como por exemplo a bergamota, a laranja doce, que vão trazer um relaxamento, uma diminuição no nível do estresse, mas não vão trazer a necessária molezinha, o soninho que a lavanda costuma dar para muita gente. Na segunda questão do foco e concentração, os óleos mais recomendados são o hortelã-pimenta, um óleo que melhora a nossa atividade cerebral, intelectual, o alecrim, que é o conhecido como óleo do estudante, porque ele tem uma ação muito importante na memória. O vetiver, um óleo maravilhoso extraído de raízes, que traz aquela necessária concentração, aquele aterramento, né, que a gente costuma dizer, que aliás é a função da própria raiz na planta, e o limão siciliano, muito conhecido como óleo do foco. Então, a gente junta, às vezes faz um blend com vários desses óleos e consegue, de fato, uma modificação, um resultado muito melhor no foco e na concentração. Quando a ideia é o auxílio da recuperação, a gente precisa pensar em óleos que vão ajudar em eventual inflamação, melhorar as dores. E aí os exemplos estão aqui: o hortelã-pimenta, o gengibre, a copaíba, o breu branco, o intergreen, a canforeira, que dá a nossa cânfora, né? E vão trazer, então, de uma forma natural, todos esses componentes para ajudar toda essa ação de recuperação. E para falar da melhora do desempenho físico, eu vou destacar, entre outros vários que a gente tem, mas eu vou destacar o hortelã-pimenta porque a gente tem muitos estudos para falar sobre ele. Então vamos lá. Se você pesquisar no Google, você vai achar, pesquisando exatamente a chave de hortelã-pimenta com os esportes, você vai achar nada menos de 122 mil resultados porque ele vem cada vez mais sendo pesquisado e relacionado à prática dos esportes. E isso por conta dos seus componentes. Aqui a gente tem um gráfico que está mais ou menos dentro do parâmetro das quantidades, que, aliás, podem variar de um óleo para outro, isso depende muito de vários fatores climáticos, de horário de colheita, de época de colheita, de um local onde a planta estava sendo cultivada,
para mudar, mas em geral a gente vai ter essa proporção aqui. O mentol, que pode alcançar de 50 até 60% de composição de um óleo essencial de hortelã-pimenta, a mentona aí com 30, 35 até 40, e o eucaliptol, um óleo que também é chamado de 1,8 cineol, um componente, aliás, que tem uma ação também muito boa nessa questão da dor e da inflamação, dividido aí mais ou menos em partes iguais com os outros terpenos e com os ésteres. Então, essa é uma base do que a gente encontra no óleo essencial de hortelã-pimenta para justificar, para explicar como ele atua no nosso organismo na recuperação. E aqui, sem nenhum tipo de propaganda, mas eu quero trazer, porque foi inclusive mencionado isso por uma professora que pediu que eu destacasse que alguns atletas estão usando muito e usando cada vez mais o Vic Vaporub para ter a função que o óleo essencial de hortelã-pimenta faz. O primeiro componente que ele contém é o levomentol. É o mesmo mentol, mas numa outra apresentação, né, uma outra posição das moléculas, mas o que eu quero destacar aqui é que nós temos o mentol, a cânfora, a teribitina, que poderia ser também natural, e a vitamina E, que na verdade são substâncias que são encontradas na natureza, mas que você pode pesquisar e você vai encontrar essa informação. No Vic Vaporub, eles são sintetizados, né? O homem já tem a capacidade de pegar na natureza e descobrir quais são as moléculas que compõem e sintetizar aquela substância. Então, a gente já começa perdendo por aí. Se ela é sintética, ela não é idêntica à natural. Ela pode ter até o mesmo cheiro, muitas são usadas para aromatizar comida, né? Também cosméticos, enfim, mas o fato dela ser sintética traz uma menor função, uma menor habilidade, né, de se adequar ao nosso organismo. O que fica ruim é quando a gente vai ver os excipientes, que é onde esse material, né, é misturado. Embora haja ali a indicação do óleo de noz moscada e da folha de cedro, nós temos o timol, que é uma substância presente no óleo de tomilho, que também não está escrito ali, mas eu pesquisei, é sintético. E o mais assustador de tudo, ali nós encontramos o petrolato, que é uma substância derivada de petróleo, a conhecida vaselina. Toda substância derivada de petróleo, em algum grau, vai causar algum estresse no nosso corpo. Então, por que que a gente ainda precisa de tantas substâncias sintéticas se a gente tem, fazendo o mesmo ou muito melhor efeito, uma substância natural como um óleo de hortelã-pimenta? Como eu já mencionei, nós temos muitas pesquisas, e eu trouxe aqui primeiro uma das mais conhecidas, que ela foi feita no ano de 2013 avaliando os efeitos do hortelã-pimenta no desempenho de exercício. Inicialmente, ela nem foi feita com atletas, foi feita com estudantes, e esses estudantes usaram 10 dias de suplementação, usando uma gota de óleo essencial em meio litro de água. E esse uso era seguido de um teste de esforço e era feito a avaliação antes e depois do uso da água, se não me engano, 5 minutos, depois meia hora, uma hora. O texto inteiro desse estudo você encontra nesse link aqui que está para você, com essas pesquisas aqui você consegue encontrar. E a conclusão foi muito boa. Foram feitos vários testes, desempenho do exercício, análise dos gases, os parâmetros espirométricos, a pressão arterial e a frequência respiratória, e todos eles apoiaram, todos os resultados apoiaram a eficácia do óleo essencial de hortelã-pimenta, e ainda não se tem uma explicação absolutamente completa, mas é feito a seguinte conclusão. Provavelmente é porque relaxou a musculatura lisa dos brônquios, aumentou a ventilação, a concentração do oxigênio cerebral e diminuiu o nível de lactato sanguíneo, que, né, depois do movimento. Então, tudo isso é uma prova de que, com a suplementação do óleo essencial, isso poderia ser muito benéfico para todo mundo. Acontece que eles divulgaram, e eu não vou me demorar nessa planilha aqui, né, nesse gráfico, mas tudo que eles mediram melhorou. A distância, a demora do tempo até que eles tivessem a exaustão física, né,
que eles tinham, que o corpo alcançou, e o volume de oxigênio máximo também. Tudo isso aumentou em relação ao exame feito pré-ingestão e pós-ingestão. Aí chega a hora da gente falar de uma pessoa muito especial, um professor, fisiologista do exercício, o Alessandro Piazzi. E eu tive o prazer de participar de uma aula dele. Esse gráfico, esse slide maior aqui embaixo é um print da tela onde ele nos explicou que ele, um dia, sentindo uma dor por um exercício lá, uma contratura que ele teve praticando exercício, foi apresentado pela esposa dele um determinado mistura de óleos essenciais e viu o resultado no próprio corpo. E aí foi pesquisar sobre isso e se deparou com esse estudo. E então, em 2018, ele, como fisiologista, como trabalhando em grandes clubes, inclusive na seleção brasileira, ele começou a recrutar atletas de ponta e fazer ele próprio as suas experiências. Então, resumidamente, também foram muito positivas os resultados. E, de uma forma geral, o grupo também seguiu a mesma tarefa, a mesma sequência, né? Avaliado antes, tomando óleo, avaliado logo depois, um pouco mais depois e um pouco mais adiante. E o resultado final. E foi feito isso com um grupo controle. Então, aqui no lado esquerdo é só um copinho de água, para que não haja, né? Aquela, foi influenciado, enfim, o tal efeito placebo, que todo mundo gosta de jogar em cima, na conta das terapias integrativas. O grupo controle só tomou água e fez o mesmo teste, e o grupo experimental fez, então, o uso da água com uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta. E os resultados foram de aumento em 3,31% em quase todos os atletas. Somente um teve uma regressão no seu desempenho. Aqui é outro estudo que é feito muito recentemente, agora em janeiro de 2024, e aí especificamente com jogadores de futebol, estudando o desempenho do salto. E também a conclusão é de que foi feito muito bom e, inclusive, respeitando o tempo de intervalo. Então, que isso seria, a conclusão é de que seria benéfico até para o treinador usar, não só antes de começar, mas durante o intervalo, para que diminuísse a perda, né? Para minimizar a diminuição do desempenho físico dos atletas nesse período de descanso. Bom, eu acho essa questão aqui super importante para quem está envolvido com o mundo do esporte. Como é que fica a questão do doping? E a gente vai verificar que a Agência Mundial de Antidoping, a sigla em inglês WADA, relaciona para evitar, né, que haja aquele disparate entre o desempenho de um atleta e de outro, relaciona substâncias proibidas, que são, entre outras, as anfetaminas, os anabolizantes, como a testosterona, os antiestrogênicos, e narcóticos que vão tirar a dor, como a morfina, por exemplo, porque isso impediria o atleta de parar quando estivesse sentindo dor, ou melhoraria, ele suportaria, mesmo sentindo dor, continuar o seu desempenho. Acontece que essas substâncias não estão presentes nos óleos essenciais. E a gente destaca aqui em óleos puros e testados, porque, infelizmente, é possível, como qualquer substância, como até remédios oficialmente produzidos pela indústria farmacêutica, encontrar falsificações, encontrar alterações perigosas. E quando isso acontece no óleo essencial, não se sabendo qual é a substância que está ali, que pode até ser sintetizada para fingir, né, é mais barato do que uma substância natural, aí nós vamos encontrar. Provavelmente, se alguma coisa não faz mal, já é um ganho, mas é possível que ela seja detectada como proibida por estar invadindo, então, alguma daquelas relacionadas na Agência Mundial Antidoping. Então, esse é o cuidado. E como é que se faz o teste? Como é que se descobre? Exigindo do fabricante o relatório dos exames de pureza, de qualidade que o óleo essencial precisa ter e o que não pode ter no óleo essencial, né? Não adianta só, não, esse óleo tem todas aquelas substâncias lá que a gente viu no gráfico de pizza. Precisa, porque senão ele não é eficiente. E se ele não é também eficiente, quando ele tem, ou melhor, ele passa a deixar de ser um óleo essencial, ele passa a ser uma outra substância, que aí sim pode cair no doping, quando ele tem uma substância sintética que não deveria estar presente ali. Entendido? As formas de uso, a gente viu aqui que os experimentos, inclusive relacionados, falam
da questão da ingestão, mas ela não é necessariamente a forma que deve ser escolhida. É muito comum a gente usar por inalação e por uso tópico. A inalação vai permitir uma mudança nos padrões mentais e emocionais muito mais rápida do que a própria ingestão. A massagem é a indicada principalmente nos momentos de recuperação, uma lesão, uma dor. Então, aqueles óleos que foram mencionados como propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, não adianta beber, na maioria das vezes. A gente vai estar procurando ali uma ação local, então a gente vai usar até uma questão de bom senso. Se eu quero mexer ali no meu joelho que está doendo, eu quero aliviar ali, eu vou trabalhar ali. Quando eu deixo para ingestão? Quando eu estou precisando de uma ação sistêmica menos direcionada, mais geral para o corpo inteiro. Então, é preciso ser feito com cautela. Não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos. Alguns vão provocar queimaduras na boca. Beber na água é um risco adicional, porque sem saber qual é o óleo, ele nunca, nenhum óleo vai se misturar na água. Então, se ele é um óleo dermocáustico que pode queimar a mucosa, você está se expondo a um risco desnecessário. Até porque existem outras formas de ingestão de óleos essenciais, que num próximo momento a gente pode explorar, que são mais seguras e devidamente orientadas, vão fazer esse efeito sistêmico que se busca, com a ingestão oral. Muito bem. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui, então eu vou deixar uma participação, um prêmio pela sua participação, um presente. E esse QR Code traz um e-book, onde você vai ter uma visão um pouco mais geral para a questão de cada parte da planta é capaz de nos trazer um determinado benefício por causa mesmo da ação que ela tem na planta. Além dos benefícios que ela traz pela bioquímica, ela pode trazer também um benefício pelo próprio papel, pela própria função que ela desempenha na planta, e isso você vai encontrar com detalhes aqui nesse book que eu preparei com muito carinho, que eu gostaria muito que você tivesse com ele para consultar. Vou deixar aqui também, para quem se interessar, os meus contatos, o meu canal do YouTube, onde você já está vendo esse vídeo, meu contato de WhatsApp para tirar qualquer dúvida, o QR Code do meu Instagram, eu, Carla Estael. E eu gostaria de falar rapidamente um pouquinho mais sobre aquele dispositivo que eu informei mais para frente, como uma tecnologia nacional. É um projeto que eu me orgulho muito de estar participando como consultora na parte da aromaterapia e que vai trazer não só a leitura, não só a verificação das suas condições gerais, através daquela foto tirada pelo seu celular, então a tecnologia na palma da mão, trazendo sugestões para que você melhore ainda mais a sua saúde, o seu bem-estar. Inicialmente, com a indicação de um óleo essencial mais apropriado para te ajudar a melhorar aquele momento seu que você está vivendo. É óbvio que não é uma detecção de doença, é óbvio que é apenas um primeiro momento, uma primeira introdução para que você pratique o autoconhecimento a partir de uma tecnologia totalmente disponível, totalmente inovadora, totalmente nacional e que aí, com o auxílio dos óleos essenciais, consiga ter ainda uma melhor qualidade de vida. Eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos.